E nós começamos mais uma semana, mais uma edição do Liberdade de Opinião. Vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende, que hoje está aqui no estúdio da CNN Brasil, em São Paulo, na Avenida Paulista. Bom dia, Sidney. Super bem recebido, hein? Privilégio para mim, muito bem recebido. Senhoras e senhores, bom dia. Colombo, bom dia também. Pega leve comigo, hein? Que é isso, aí também não, hein? O Tribunal Superior Eleitoral, Sidney, registrou mais de 500 mil de candidaturas para as eleições municipais desse ano, um recorde. O perfil dos candidatos mudou. Pela primeira vez na história, existe uma maioria autodeclarada de candidatos e candidatas negras, 49%. Vejam só, nós preparamos aí os números para que quem está nos assistindo tenha uma ideia melhor disso. Há também um recorde de candidatas mulheres, 33%. Sidney, qual é a sua avaliação sobre esse resumo das candidaturas apresentadas pelo TSE? Com esses novos números, os brasileiros podem se sentir melhor representados? Claro, evidente. Um retrato frio que você me mostra aí, sou totalmente favorável e recebo com alegria como cidadão e como comentarista aqui também essa possibilidade de termos mais mulheres disputando o pleito. É justo, cria um equilíbrio social melhor, de gênero nesse caso, e também dos negros que estão se autodenominando e que estão participando também. Toda a política de inclusão eleitoral sinaliza nesse sentido já de algum tempo, que as mulheres participem e façam o possível. Uma vez eu fiz um comentário aqui e recebi uma reprimenda de uma senhora dizendo: você fala isso, que a mulher deve participar, mas você não sabe os nossos afazeres, as nossas dificuldades, temos que cuidar dos filhos, temos que ser chefe de família também, temos atribuições que os homens não têm. Eu compreendo todas essas diferenças e essas peculiaridades, mas vejo com enorme alegria essa possibilidade de cidadania, de democratização. É um passo muito importante, mas estou curioso também para saber o resultado da eleição depois, porque como essa é uma eleição de tiro curto, as pessoas mais conhecidas, mais famosas, elas saem na frente. Vamos pensar de trás para frente? Olha, 15 de novembro, bota 30 dias para trás. 15 de outubro, bota mais um pouquinho para trás. Estamos no final de setembro, então é uma eleição muito rápida, que não tem rua, não tem corpo a corpo, por causa da pandemia. Portanto, as pessoas mais conhecidas têm uma certa vantagem. Então, é um desafio também para as mulheres e para os negros que não participaram ainda do pleito, que eles vão ter que trabalhar dobrado para se fazerem conhecer e levar suas ideias. Mas de cara, assim, eu acho muito bom. Candidatos a prefeito e vereador começaram a fazer a campanha eleitoral em um ano que tem características muito diferentes aqui, não é? A pandemia da Covid-19 provocou o chamado novo normal. Bom, para começar, a eleição não ocorrerá em outubro, mas no dia 15 de novembro, o primeiro turno, como lembrou o Sidney agora há pouquinho. O isolamento, a quarentena fizeram com que o mundo digital, as redes sociais ganhassem mais relevância para a população e para os candidatos. Isso pode também, eventualmente, fazer com que o volume de fake news circulando por aí seja maior também. As redes sociais terão mais peso do que já tiveram, por exemplo, na última eleição nacional, agora em 2018, por causa da pandemia, Sidney? Sim, bastante. E eu chamo uma atenção para você que é candidato. Alguns me perguntam já de algum tempo: Sidney, você conhece alguma empresa que dispara o WhatsApp? Algumas empresas que possam me assessorar aqui para fazer essa parte tecnológica e tal? O conselho que eu dava e que eu dou, se é que me permitem fazer isso, né? Uma observação, é que os candidatos, eles devem se informar da nova legislação. Não deixe na mão de assessores, não deixe na mão até de especialistas ou tecnocratas ou marqueteiros ou até assessores de imprensa. Eu sou jornalista também, né? Mas é importante que você, candidato, não permita que esses profissionais detenham 100% do controle da sua campanha. Por quê? Vai ser uma campanha diferente, com uma nova legislação, com uma presença digital enorme, e certamente você vai ter que estruturar a sua campanha de maneira diferente. Vou dar um exemplo. Você não pode fazer uma campanha via redes sociais no dia da eleição. Mas, ora, se você divulgou antes do dia da eleição, isso fica lá, fica nas nuvens, fica à disposição do radar das várias plataformas. Basta dizer o seu nome ou o tema que você trata, que vai aparecer. É uma forma de você fazer chegar a sua informação, o seu pensamento, o seu perfil para o eleitor. No primeiro dia, que foi neste fim de semana, a gente recebeu um monte
monte de gente se identificando e se apresentando. Achei bacana. E eu olhei todas essas pessoas, né, que me mandaram materiais e perfis e currículos e também ilustrações e fotos, tudo bem. Mas daqui a 3, 4, 5 dias, ninguém vai suportar mais isso. Vai começar a bloquear candidatos. Então, estrutura a sua campanha de uma maneira diferente, entenda que as redes sociais, elas vão estar disponíveis para todos, não necessariamente quem tem mais dinheiro vai ter mais vantagem, mas quem souber manusear e manobrar, no melhor sentido, administrar a internet nesse momento. Vai ser uma eleição totalmente diferente em relação às outras, inclusive aquela de 2018, tão polêmica, né? Que serviu para margem de manipulações de toda ordem, inclusive ao ponto de se estudar e se investigar, afinal de contas, quem fez fake news e quem agiu dentro da lei. O Supremo está aí que não nos desmente. E como é que os candidatos devem usar esse mundo digital nas eleições agora, em meio à pandemia? Como o eleitor pode se proteger de fake news, já que, como você lembrou, a quantidade de material circulando vai aumentar? É e-mail, é blog, é corrente de WhatsApp, esse tipo de coisa toda. Como o eleitor se blinda disso? Porque tem quem não queira se blindar também, né? Aí não tem muito o que fazer, né, Sidney? Mas tem aqueles que são incautos, enganados. Como evitar cair na lábia de uma notícia mentirosa aí? Bom, primeiro vamos ser adultos, né? Vamos deixar de permitir ao outro que decida o seu destino. Olha, o pastor, o padre, na igreja, ou num templo, ou num culto, ele não pode manipular o seu voto, insinuar que você deve votar naquele ou naquele outro. Claro, se houver uma sugestão, uma indicação, numa conversa informal, que você até concorde, você está votando e está escolhendo porque você queira, ainda que tenha sido ou um pastor ou um padre. Estou dando aqui um exemplo do âmbito religioso. Mas se você está numa família, né, de repente alguém vota num determinado candidato e quer forçar você a votar naquele candidato. Você deve votar se você quiser. Então, primeiro de tudo, não se deixe pressionar de fora para dentro. Qual é o antídoto para isso? Qual é a vacina? Você pensa assim, o que eu quero? O que eu quero que um vereador faça a meu favor e da minha cidade? O que eu quero que o prefeito faça? Se o que está dizendo aquele pré-candidato, aquele candidato agora, que ele vai fazer, se não tem nada a ver com o que você pensa, não é nele que você vai votar. Você vai votar naquele que você entende que esteja próximo da representatividade do seu pensamento. Tá claro? Então, não se deixe influir por terceiros. De cara, o voto é seu, individual, é um direito. Isso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral frisa isso repetidas vezes e concordo com o tribunal. Segundo, não se deixe, depois de não se pressionar, perturbar de que é o outro que faz a sua cabeça. Você é que tem o poder do voto. Então, você que tem que sinalizar para onde os políticos devem seguir. Portanto, são servidores públicos que devem fazer o que você gostaria que eles fizessem. Não é o oposto. A gente chama muito essa turma de autoridade. Tem autoridade quem tem voto na urna. Se não tem voto na urna, a pessoa pode ter até respeito, mas não ter uma autoridade. Então você precisa separar um pouco. Gente, vamos ser mais adultos, né? Não nos deixem tratar como crianças. Vamos em frente. Sidney, o fim de semana em Brasília foi de reuniões no gabinete da liderança do governo na Câmara, para discussões que resultaram nos ajustes finais do texto da segunda etapa da reforma tributária e também do novo programa social, que está sendo chamado agora de Renda Cidadã, não mais o Renda Brasil, Renda Cidadã. Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, o senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento, e o general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, devem apresentar o que foi discutido ao presidente Bolsonaro e as lideranças do Congresso num almoço ainda hoje. O objetivo é ter esse texto alinhado para acelerar a aprovação. A ideia de um novo imposto sobre transações digitais para substituir a desoneração sobre a folha de pagamento continua. Então, nós temos aí dois movimentos, não é, Sidney? A intenção do governo de criar este programa social, o Renda Cidadã, e, ao mesmo tempo, enviar ao Congresso a proposta da reforma tributária, que tem uma série de ideias sendo especuladas, mas já deixou de ser especulação para uma quase certeza, pelas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, a criação dessa nova CPMF. Como é que você avalia esses dois movimentos aí? Primeiro, uma observação, me chamou a atenção, chama Renda Cidadã, né? Porque é um programa de inclusão social do governo de São Paulo.
Então, eu até achei que não era bem esse nome, não, mas se você for lá nas redes sociais, você vai encontrar, inclusive no perfil do Ricardo Barros, Renda Cidadã. Você tem razão, estão chamando de Renda Cidadã. Tem a pessoa que esse nome vai cair, tá? Repito, que é um programa do governo de São Paulo, mas só como titulação. 2, com relação à mobilização, que críticas que a gente faz aí durante algum tempo ao governo? O governo não tem articulação, o governo está precisando conversar mais, o governo perde votos tanto na Câmara como no Senado, está faltando ali uma relação mais profissional e o governo está resolvendo pela primeira vez, depois de 2 anos, esse tipo de problema, esse vácuo, esse buraco negro. Então isso é bom para o governo, no sentido que o governo tem uma proposta e vai capitanear essa proposta, não permitindo a opositores fazê-lo. Em relação à oposição, cabe à oposição esperar agora, claro, o que o governo vai apresentar e verificar se de fato é um programa social para valer ou se é um arremedo eleitoral, uma farsa eleitoral, apenas para dar a impressão que você está dando um passo além ao que o Bolsa Família já faz, com um objetivo eleitoral, ou o que é pior, se for eleitoreiro. Mas, a princípio, eu acho bom o governo capitanear, digo para o governo, não estou dizendo o meu desejo pessoal, minha opinião pessoal é que isso é bom para o governo, não estou dizendo que eu vá concordar, porque eu não sei nem quais são os detalhes desse programa, embora seja pessoalmente favorável a programas de inclusão que sejam de curto prazo, programas que possam resgatar parte da sociedade para entrar no consumo, para poder ter mais alimento na mesa, perspectiva de emprego, quando no momento tudo está difícil. Então, o governo está liderando isso que Ricardo Barros está fazendo há algum tempo, junto com o Ministério da Economia, junto com outros setores de articulação do Senado, da Câmara dos Deputados, que é a parte dele, e também outros ministérios do governo Bolsonaro. O governo está dando, com a sua liderança, um passo à frente. Vamos aguardar para a gente saber quais são os detalhes desse programa. Essa semana a gente já vai saber. Agora, será que essa articulação toda será suficiente para convencer parlamentares na Câmara e no Senado da necessidade de criação de um novo imposto, embora o governo diga que não haverá aumento de carga tributária, mas substituição de carga tributária, um imposto pelo outro, ou seja, desonera a folha de pagamento para facilitar e estimular a criação de emprego e para não perder renda, para não perder arrecadação, propõe a criação desse imposto sobre transações digitais, dá a entender que vai cobrar dessas grandes empresas que não pagam impostos, da nova tecnologia, mas no final das contas, quem transfere dinheiro de uma conta corrente para outra, 2 cidadãos que fazem essa movimentação, vão pagar dinheiro. 0,20 na entrada, 0,20 na saída, o que daria 0,40% mais do que a alíquota da CPMF anterior, que foi derrubada pelo mesmo Congresso Nacional lá em 2007, durante o governo Lula. A articulação vai ter de ser muito eficiente, né, Cidinho? Novo imposto, não passa goela abaixo de ninguém. Portanto, a articulação não será nada fácil. No entanto, o governo terá que provar que não é exatamente um novo imposto, né? É uma mesma realidade com uma roupa diferente. Como? Terminando alguns outros impostos, atacando alguns subsídios e algumas alíquotas que são cobradas em outros impostos, fazendo uma rearrumação e, nesse sentido, se permitindo ter o imposto digital. Agora, de fato, é uma CPMF, né? Não, vamos dizer que não seja, né? Porque hoje tudo passa por uma relação digital. Como é que vai ficar, por exemplo, se você comprar um produto via internet de um fornecedor? Imposto digital. Como é que fica uma transação que passa pelo banco? Imposto digital, porque ali tem todo um sistema. Os bancos, inclusive, investem em automação, em sofisticados programas e softwares de controle de dinheiro, de distribuição, de transferência. Os bancos estão sempre mudando, porque os hackers aí do mal, né, que querem roubar e tungar também e subtrair dinheiro de terceiros, estão todo o tempo também se sofisticando. Então, não é fácil. Acho que o Congresso precisa discutir isso um pouco mais. Não pode passar assim, de chofre, né, de uma vez só. Vamos ver direitinho o que o governo vai apresentar. Novo imposto, repito, não é palatável, não vai ser fácil passar e certamente o governo vai ter que articular bastante, mas o governo está se organizando. É uma negociação diferente do que o governo fazia há um ano. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, comunicou à Presidência da República que vai se aposentar no próximo dia 13 de outubro. O ministro completa 75 anos em novembro, quando deveria se aposentar de forma compulsória, ou seja, ele antecipa em um mês a aposentadoria compulsória. Com isso, agora, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar
um ocupante para a cadeira. Já houve presidentes que demoraram para fazer essa nomeação, não é, Sidney? Como aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff para a nomeação do ministro Edson Fachin. Foi uma nomeação que demorou para acontecer. Nós temos a expectativa agora, ou pelo menos em Brasília, a expectativa é de que a nomeação ocorra de maneira mais rápida. E já começaram, é claro, como sempre nesse processo, a surgir nomes, uns mais cotados, outros menos cotados. Entre eles está o nome de Jorge Oliveira, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e também o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. O presidente da República já disse que quem deve ocupar a vaga deixada por Celso de Mello é alguém que vai ser escolhido por ele em breve. Estes nomes do governo, que são pessoas próximas de Bolsonaro, tem o notório saber jurídico, que é o requisito fundamental para ocupar uma cadeira no Supremo, Sidney? Colombo, seria uma leviandade eu dizer que alguém próximo ao presidente não tenha notório saber, né? Ele não é cercado de idiotas, né? Tem gente que é capacitada, gente preparada, tem lá os menos preparados, né? Tem gente que não tem essa função realmente e não poderia ser indicada. Eu não sei quem o presidente vai indicar, mas vamos começar pelo começo. Pense bem, Celso de Mello, já idoso, bem pertinho de ter a sua aposentadoria regular, com problemas na coluna, anda com dificuldades, a saúde não estava legal. De repente o seu colega, Marco Aurélio, toma a decisão de dizer o seguinte: olha, isso que estava decidindo aqui o Celso de Mello, né, de convocar o presidente para comentar, não por escrito, mas presencialmente, se ele interferiu ou não na Polícia Federal, naquele processo do Moro, deve passar pelo colegiado, pelo pleno, todo mundo deve opinar. O que fez Celso de Mello? Pegou o boné e foi embora. Vai esperar o quê? Na altura do campeonato, já está com a sua biografia completa, já está na história. Pediu o boné e foi embora, né? E poderia ter ficado se ele, de fato, tivesse um protagonismo nessa tomada de decisão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar nessa matéria é que o presidente já disse o quê? Eu vou escolher alguém terrivelmente evangélico. Se ele cumprir a palavra do que disse no passado, espera-se por aí que, se for uma pessoa que não tenha nenhuma ligação religiosa com denominações desse segmento, não seria escolhida por ele. E ele disse uma outra coisa um pouco mais grave, pareceu suave, pareceu meio engraçada, mas ele disse o seguinte: eu quero alguém que eu possa tomar cerveja. Ora, Colombo, eu não tomo cerveja com desconhecidos, eu tomo com amigos, bebo cervejinha, de preferência, se você me der o prazer da visita ao Rio de Janeiro, vai ser meu convidado especial na minha casa, vamos tomar nossa cervejinha, bater um papo e tal, te quero bem, não é? Não somos amigos íntimos, mas é uma pessoa do meu universo, então é razoável que isso aconteça. O que ele quer dizer com isso? Eu quero alguém que esteja sintonizado comigo, que tenha intimidade comigo, mais ou menos como ele andou dizendo em relação à Polícia Federal. E o terceiro ponto é que existem nomes que estão sendo levantados, né? E alguns estão se esforçando bastante, talvez esses nomes não sejam tão fortes. Eu não tenho ideia quem o presidente vai lançar. Mas tem surgido um nome aí internamente, de William Douglas, que é um juiz que tem mais de 35 livros, escreveu muitos livros sobre concurso, né? Ele atua como desembargador no Tribunal no Rio de Janeiro, da área do judiciário, e ele é palestrante, ele é simpático, ele tem livros agora, inclusive publicados em inglês, anda muito eufórico com isso, e é ligado à ministra Damares. Se ele fosse o escolhido para o Supremo, a ministra Damares iria adorar. E ele é evangélico. E ele é uma pessoa com conhecimento também e com condições de passar no Congresso. É simpático, é de diálogo, é afável, né? Então tem esse fator. Embora vá ter o peso de ter sido indicado por Jair Bolsonaro, para o bem e para o mal. Esse nome é um nome que eu olharia com um pouco mais de atenção, até do que esses estão sendo mais comentados, e um deles poderá ser, né, que já se falou até agora, que o próprio Augusto Aras, né, o nome dele foi citado, o ministro da Justiça, André, o próprio secretário também, que eu não acredito. Então, dá uma olhada nesse nome com atenção, que eu acho que pode ser por aí. Sidney, vamos fazer o seguinte, então. Quando eu for ao Rio de Janeiro, eu ligo para você e você me leva até aquela rua no Leblon ali, onde costumam passar uns carros conversíveis ali. Olha, eu não me importo porque eu confio bastante em mim, Colombo. Eu faço votos que a gente escolha um bom lugar e eu não quero colocar você em risco sob nenhuma hipótese, né? Vai que parece uma garrafa d'água lá, possa nos atingir, não é verdade? É bom tomar cuidado, viu, Colombo? Eu sou mais velho que você, eu sei o que estou falando. Valeu, Sidney. Um abração. Um abraço, até amanhã.